Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Hoje eu tô sozinha aqui no canal, só para responder algumas perguntas que me são enviadas com uma certa frequência e que eu também tenho um grande questionamento no consultório. A maioria das mulheres sempre me diz que tem uma dificuldade de ter orgasmo vaginal. O que a gente precisa saber, primeiro, é que o orgasmo, a sensação de prazer, ela parte do cérebro. O estímulo é orgânico, ou seja, é na genitália, em alguma zona em que você tenha prazer, que a gente chama de zona erógena. Pode ser o peito, pode ser a região anal, qualquer uma dessas regiões. Em relação ao nosso orgasmo vaginal, o que acontece? Quando eu tenho... E uma coisa eu vou falar, a gente sempre fala em vagina, mas na verdade a parte externa chama vulva e não vagina. Eu tenho os pequenos lábios, que eu vou tirar aqui, que eu fiz com a massinha. Os pequenos lábios, desculpa. Eu tenho um capuz clitoriano e embaixo tá o clitóris. E embaixo do clitóris a uretra e logo a seguir o tubo vaginal, tá? A vagina, ela tem em média 12,8 centímetros. E a inervação dela é no terço superior. Por quê? Embaixo do capuz clitoriano, você vai encontrar o clitóris. O clitóris é só uma pontinha do iceberg da nossa genitália. Na verdade, o clitóris, ele fica para fora nessa região e ele tem uma inervação desta forma. Tá? Então o que fica para fora é a pontinha e o que dá a sensibilidade, eu vou tirar a uretra que eu fiz daqui e vou pôr esse aqui só para vocês poderem ver. Então quando você vai ter relação, se não houver um estímulo periclitoriano, ou seja, nessa região toda que é inervada pelo clitóris, você realmente dificilmente vai ter orgasmo ou prazer. O que acontece? Para você ter prazer, você tem que ter o que a gente chama de aceleração, que são movimentos constantes que vão levar a uma sensação de prazer. E o pico dessa sensação de prazer chama orgasmo. Então, quando você começa a tocar uma região, é muito importante a frequência, a pressão e o tempo que você faz esse estímulo. Então, se você vai ter relação e o seu marido, namorado, não fazem toda uma lubrificação nessa região, é lógico que você não vai ter prazer, porque o prazer da mulher, ela depende de uma área mental, de um estímulo mental muito grande. E além do estímulo mental, a gente precisa de um estímulo local. Então você tem que fazer muita carícia nessa região de entrada da vulva, no começo da vulva, e depois que a vagina responde de tal forma, tô pronta, ou seja, tá bem molhada, além de estar molhada, quando ela fica úmida, ela fica vasodilatada, então ela abre um pouco, o que vai permitir uma penetração sem dor. Por isso que nosso questionário sexual existem algumas perguntas muito importantes, como: você fica molhado o suficiente para permitir penetração? Ah, então tá bom. Você tem dor à penetração? Não. Então tá bom. Então essas perguntas você também deve se fazer para saber qual é o seu status na relação. Então, quando você vai ter relação, é muito importante que haja essa manipulação clitoriana, e não adianta ficar só aqui, ó, onde é a ponta do clitóris, que a gente chama, né, de clitóris, só essa pontinha. O estímulo, ele tem que vir de toda a parte em volta da vulva. Às vezes a mulher tem mais sensibilidade tocando a vulva do que diretamente o clitóris, porque o clitóris é muito sensível. Se você for lá e ficar só estimulando direto, você não tem muita reação de prazer. Então, estimular em volta da vulva, a entrada da vulva é muito importante. E o que acontece? Muitas pessoas perguntam onde é o ponto G. Na verdade, o ponto G, ele fica onde você tem uma inervação do clitóris nessa parte inferior entre a vagina e a uretra, porque aqui tem as terminações nervosas. Então, a relação sexual, ela é prazerosa quando existe uma manipulação delicada, com uma frequência boa, com uma tensão adequada e pelo tempo adequado, que vai permitir a penetração. Depois que você tem a penetração, eu precisava, achei.
Vou fingir que isso é um pênis, porque eu não trouxe... Eu não tinha um pênis que cabia com essa maquetezinha aqui. Esse terço superior é o que permite a mulher ter prazer. Não adianta ter um pênis enorme que fica batendo lá no fundo, porque lá no fundo não tem prazer. É por isso que lá no fundo a gente põe o OB e não sente o OB. Então quando você põe o OB fica aqui no fundo e você não sente incômodo. Se ele fica um pouco mais para baixo, você sente incômodo. Por quê? Porque toda essa região é inervada. Então quando você vai ter relação, é importante que o pênis roce no clitóris. Se você pegar numa posição em que roça menos, você não vai ter prazer. O prazer vem de posições em que o clitóris fica mais exposto. A melhor posição é a mulher por cima do homem, porque aí é ela que faz o movimento de vai e vem de estímulo clitoriano adequado. Ou o homem por cima, mas se o homem estiver por cima e ele estiver muito distante, o corpo dele, da mulher, ele não vai ter o contato do pube feminino com o masculino, não tem roçar, não tem prazer. Então, se você tem que ir testando posições que te mostrem qual você tem mais prazer. Essa que a gente chama de cavalgada é a melhor, porque a mulher faz o peso do corpo dela entrar em contato e estimula toda essa região que é mais inervada. As outras posições depende muito de cada mulher. E às vezes se você está tendo relação e não está tendo muita excitação, é importante o companheiro fazer a manipulação clitoriana local, ou com a mão, ou com algum vibrador, ou com algum brinquedo, para que você tenha esse estímulo. O grande problema é que, como existe uma falta de educação sexual nesse país, muitas pessoas vão atrás da pornografia. E o problema da pornografia é que ela te vende corpos em maravilhoso estado e coisas onde o sexo ele é muito violento às vezes e ele é pouco dedicado às preliminares. Eles se importam muito mais na penetração, em pênis grandes, em grandes gemidos, mas não existe uma orientação quanto à necessidade dessa preliminar. Então, se você quer ter uma vida sexual satisfatória, a primeira coisa que você tem que saber é a anatomia, o que é clitóris, onde fica, como estimular. A segunda coisa é você se conhecer. Então, o autoerotismo, ou seja, você fazer o autotoque, que a gente chama de masturbação, também é importante, porque se você não sabe onde tem prazer, você não sabe como guiar o seu parceiro em relação a esse caminho. Então, é importante você se conhecer, fazer masturbação, a gente entender que masturbação faz parte do autoconhecimento para a gente poder mostrar para o outro onde as coisas estão satisfatórias. Essa foi uma explicação rápida do que é o orgasmo e por que eu não tenho orgasmo vaginal, porque na verdade a maioria de nós não vai ter orgasmo vaginal. O orgasmo é mais fácil ser desencadeado pelo estímulo clitoriano do que pelo estímulo vaginal sem mexer no clitóris. Que a gente precisa se conhecer para poder melhorar a nossa vida sexual, que o clitóris é seu amigo, mas o que aparece pra gente é muito pouco, ele fica muito mais escondido. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui, procure lugares para ter um conhecimento mais técnico e menos pornográfico no sentido de valorizar demais coisas que não são importantes e divulgue esse vídeo para quem quer conhecer. Gostou? Deixa um like, gostou? Passa essa informação adiante.